Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Você está feliz? Estamos na casa do Senhor. Abra a tua Bíblia. Carta de Paulo aos Efésios. Capítulo é o de número 6. Nós estamos numa jornada nas terças-feiras e difícil de concluir, mas estamos tratando sobre a carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 6, a partir do versículo 10, é o que nós estamos lendo, mas eu estou assim, encantado com um texto, com uma frase do texto. Vou ler o texto todo, só para você se ambientar, sentir vontade de vir na terça. Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como um cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. E orem também por mim, para que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja agora na cadeia. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Obrigado, Pai. É a Tua palavra. Fala conosco hoje, nós daremos a Ti, como sempre fazemos, a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém. Graças a Deus. Tome o teu lugar. Os irmãos que estão acompanhando conosco, eu vou repetir algumas coisas rapidamente, só para a gente contextualizar. Paulo escreve a carta aos Efésios porque há uma briga, há um dilema, um problema na cidade de Éfeso. É uma cidade muito rica, uma cidade metrópole, poderosa, mas com muitos problemas espirituais. Uma cidade que vive a guerra espiritual de maneira muito, muito enfática. Uma cidade que vive a adoração de ídolos, a idolatria, que vive batalhas e influências de demônios de maneira muito acentuada. Paulo teve muitos problemas em Éfeso e agora ele preso escreve à igreja porque ele deseja instruir a igreja nessa dinâmica, nessa batalha, para que a igreja esteja pronta para vencer as dificuldades espirituais. E quando Paulo escreve isso,
ele deixa algumas coisas muito claras, e a primeira delas, a partir do versículo 10, a carta fala sobre muitos assuntos, mas do capítulo 6, versículo 10 em diante, ele fala da batalha espiritual, da guerra espiritual, que todos nós vivemos. E em Éfeso, isso era algo mais acentuado. E Paulo diz que existem dois tipos de crentes na igreja: os fortes e os fracos. Amém? Na igreja estão os fortes e os fracos. E sem querer ofender a ninguém, queria só que você desse uma olhadinha para o lado, para a gente ter um diagnóstico rápido. Não é? Porque se ele afirma isso, nós não estamos fora. A nossa cidade, assim como a cidade de Éfeso, é uma cidade que vive as batalhas. Nós somos uma igreja como a igreja em Éfeso. E ele diz que na igreja existem pessoas fracas e pessoas fortes. E ele não está falando para as pessoas do mundo, ele fala para a igreja. Então nós precisamos pensar, será que eu sou um crente forte ou fraco? Eu preciso saber disso, porque isso é uma realidade. Eu preciso saber se eu sou um crente forte ou se sou um crente fraco. E como é que eu distingo isso? Como é que eu consigo detectar isso? Como eu chego a uma conclusão sobre isso? Quando eu vejo o meu comportamento e a minha reação diante das batalhas. Paulo traça para nós um diagnóstico nesse capítulo que eu posso inferir que o resultado das minhas batalhas demonstram se eu sou forte ou se eu sou fraco. E quando ele chega no versículo de número 13, lá no finalzinho do versículo 13, ele dá para nós uma dica. Ele dá para nós uma senha. Você quer ver como é que isso aqui fica bem forte? Eu quero que você leia a última frase: vocês poderão resistir. Vamos ler juntos, 1, 2 e... Não. Os irmãos desistiram de ler? É a última frase. 1, 2 e... vocês poderão resistir. Calma aí. Depois de lutarem até o fim, o quê? A esses ataques. Não é lutar até o fim a jornada cristã. Porque a gente pensa mesmo que a batalha espiritual na nossa vida vai acontecer uma vez na vida. E eu por muito tempo pensei isso. O dia mau vai chegar. O dia mau vai chegar. E nós ouvimos e falamos muito sobre isso. Eu preciso estar preparado para o dia mau. E aí eu tinha uma ideia, uma concepção de que o dia mau era uma vez na vida. De que eu teria um dia mau na vida inteira. E eu precisaria estar preparado para enfrentar o dia mau e vencê-lo. Pronto. Venci um dia mau, está resolvida a minha vida. Não. Paulo diz que eu devo estar preparado para enfrentar o dia mau. Mas ele não disse que o dia mau é um só. Porque nós vivemos numa guerra constante. Nós vivemos numa batalha diária. Jesus disse que todos os dias nós temos o mal para vencer. Todos os dias nós temos o mal para vencer. Então, esse dia mau, essa batalha, ela não é única na vida. Ela vem e eu preciso lutar até onde? Até o fim. Então, eu preciso lutar na minha batalha até o fim. O que demonstra se eu sou um crente fraco ou se eu sou um crente forte? Paulo deixa a dica. É a maneira como eu saio dessa batalha. É a forma como eu vivo o dia seguinte a essa batalha. É a maneira como eu me porto depois de uma grande batalha. Ou depois de uma batalha. Porque tem gente, você já deve ter visto isso alguma, pastor, eu estou arrasado. Eu estou acabado, pastor.
Sabe quando você está muito tempo sem ir na academia, que você vai e que no dia seguinte você está destruído? É mais ou menos isso. Pastor, eu não sou ninguém, eu não sou nada, pastor, eu estou destruído, eu estou acabado, essa batalha acabou comigo, essa luta que eu enfrentei, ela me destruiu, ela acabou comigo, eu estou arrebentado, eu estou enfrancado, eu não aguento mais nada. Não. Paulo diz que os fortes, eles vão lutar até o fim, e depois que eles lutarem até o fim, o que vai acontecer? Vocês continuarão firmes. Terminou uma batalha ontem, foi renhida, foi terrível, foi forte, foi tremenda, foi uma batalha, pastor, o negócio foi sério, foi uma batalha grande, eu lutei durante dias, meses, anos, foi uma batalha terrível, mas graças a Deus eu venci e estou forte, estou firme. Isso demonstra se somos fortes ou se somos fracos. A maneira como nós terminamos nossas batalhas. Então, a primeira coisa que Paulo me diz é que dia mau existe e não é um só. É mais de um. E eu preciso estar pronto para enfrentá-lo. E a maneira como eu acabo ele, ou como eu termino ele vai me dizer se eu sou fraco ou se eu sou forte, porque os fracos muitas vezes não resistem ao dia mau, não resistem aos ataques do inimigo. E eu tenho falado na terça-feira, é muito comum as pessoas dizerem, pastor, hoje eu não vigiei. Eu não vigiei e foi difícil, foi terrível, eu enfrentei uma batalha, pastor, e eu não vigiei. Você sabe o que o crente está dizendo quando diz, eu não vigiei? Caí na cilada. Eu dei lugar e caí na cilada. Eu pequei, pastor. Quando eu digo assim, eu não vigiei, é porque eu não consegui vencer aquela batalha. E muitos de nós, muitas vezes, sucumbimos às batalhas nossas do dia a dia. Sucumbimos às nossas guerras, aos nossos desafios. Por quê? Porque não há em nós a força que deveria haver. E Paulo escreve esse capítulo para nos advertir sobre as nossas batalhas e sobre a nossa luta diária contra as ciladas que o maligno coloca diante de nós. E no versículo 14, ele fala uma frase, essa frase é que eu quero. Portanto, estejam preparados. É isso que nós precisamos. É estarmos preparados. Nós precisamos entender que mundo espiritual, batalhas espirituais, são coisa séria. Pastor, eu não acredito muito nisso. Ok, é um direito que você tem. E eu disse já, todos nós temos o direito de não acreditar no mundo espiritual, nas forças do mal e nas forças do bem. Nós temos o direito de não acreditar que tudo que acontece no mundo físico é resultado das batalhas no mundo espiritual. Que tudo que acontece conosco e através de nós aqui é um resultado daquilo que é travado no mundo espiritual. Eu posso não acreditar nisso, eu posso não entender isso, mas a minha ignorância ou a minha falta de fé em relação às realidades do mundo espiritual não me eximem dos resultados dessa realidade. Não me exime das consequências dessa realidade. Então, o fato de eu não acreditar, ou o fato de eu não conhecer, não vão me livrar, não vão me deixar imunes. E há muitas pessoas que estão perdendo batalhas diariamente, que estão sendo atormentados, destruídos, perturbados, porque não conhecem a realidade espiritual. Ou, se conhecem, não estão preparados para enfrentá-los. E nós precisamos nos prepararmos para enfrentarmos as nossas batalhas.
para enfrentarmos nossas guerras, porque senão corremos o risco de sermos derrotados a todo momento, corremos o risco de sermos abatidos ou abalados a todo momento e vivermos dia após dia sofrendo ataques, sofrendo retaliações ou ataques do inimigo, sofrendo derrotas espirituais e vivendo uma vida fragilizada, vivendo uma vida como que derrotada, porque não conhecemos a realidade e as armas com que podemos ou devemos lutar. E aí, Paulo diz para nós no versículo 13, pelo menos 3 ou 4 coisas que todos nós precisamos fazer para estarmos preparados. Porque ele disse, portanto, estejam preparados. Diga, eu preciso estar preparado. Porque nós temos batalhas todos os dias. Maiores, menores, mas temos batalhas todos os dias. E a maneira como nós lutamos nossas batalhas define como nós vivemos, define como a nossa vida se dá, define as reações que temos, define a vida que levamos como num todo. E muitas vezes nós estamos vivendo como que derrotados, como que pessoas que foram assoladas, vivemos com a cabeça baixa, como se a vida estivesse muito ruim, ou se a vida fosse uma sequência de derrotas, quando Deus tem para nós uma vida de vitórias. E Jesus disse, eu vim para que vós tenhais vida e a tenham em abundância. Então não pode haver uma contradição entre o que Jesus disse e o que nós vivemos. E viver uma vida de vitórias, uma vida de abundância, não significa viver uma vida sem guerra, sem luta, porque aí é que está uma diferença. Há muitas pessoas que quando se convertem, alguém diz para elas que agora a vida é só alegria, que nunca mais você vai ter uma luta, nunca mais você vai ter uma dificuldade, agora a sua vida será só vitória. Se morrer hoje, amém? Se morrer hoje, está no céu, está na glória, só alegria. Mas se ficar vivo para amanhã, vai ter que levantar, disposto a batalhar. Você entende isso, amém ou não? Então nós precisamos entender que a nossa vida não é uma vida de mar de rosas, não é uma brincadeira de criança, não é para amadores. Viver no reino de Deus não é uma coisa de amadores, é uma coisa para quem entende que nós estamos tomando à força o reino de Deus, o reino espiritual. Nós estamos brigando todos os dias para vivermos a justiça, vivermos o amor, vivermos a graça e tomarmos posse daquilo que o Senhor nos prometeu. E eu me lembro muito da entrada de Israel na terra de Canaã. E às vezes a gente olha para esse texto e romantiza ele. Deus deu para Abraão a terra inteira e mandou Abraão para viver lá. Depois, seus descendentes vão viver no Egito. Ficam lá 430 anos no total. E Deus diz assim, agora vocês vão sair daí e eu vou dar a vocês a terra de Canaã, uma terra que emana leite e mel. Terra boa, maravilhosa, linda, uma terra que você pode plantar o que quiser, uma terra maravilhosa, Canaã. E aí Deus leva o povo. E quando Josué está para entrar na terra com o povo, Deus fala assim, ó, olha aí, Josué, dá uma olhada. Tudo isso aí é de vocês. Tudo isso aí. Já dei, é de vocês. Coisa boa, irmão. Olhar aquela terra toda, dizer, é tudo nosso. Que coisa linda. Maravilha. Aí Josué diz uma coisa, só tem um probleminha. Tem uma rapaziada vivendo lá. Tem uma rapaziada vivendo na terra que é de vocês. Tá, e aí Deus vai mandar fogo do céu, vai queimar todos eles. E nós vamos tomar conta da terra. Está resolvido. Deus fala assim, ó, eu não vou matar todo mundo, porque se eu matar todo mundo, os bichos selvagens vão tomar conta da terra e vão matar vocês. Então não vai resolver. E eu não vou matar todo mundo, porque a terra é de vocês, mas vocês têm que conquistar. Então, essa é a nossa vida. A terra é nossa, mas a gente tem que conquistar. Então, não tem facilidade.
A vida espiritual não é uma vida para amadores, nem para crianças, nem para pessoas que estão querendo viver de qualquer maneira. É uma vida de guerra, de batalhas. Ou você entende isso, ou vai ficar patinando, cometendo os mesmos erros e sem conquistar nada no mundo espiritual, sem conquistar aquilo que Deus tem para você, sem alcançar aquilo que Deus tem para a tua vida. Então Paulo está dizendo assim, ó, gente, essa cidade aí é muito difícil, há uma guerra e nós precisamos entender que batalha é essa, que guerra é essa. Nós precisamos nos revestir. A primeira coisa que nós precisamos para enfrentarmos e alcançarmos vitória é nos revestir da armadura de Deus. Diga, eu preciso me revestir. Você precisa. Não adianta você achar que naturalmente, que simplesmente na tua força, simplesmente com o seu conhecimento, simplesmente com essas arminhas que você tem, você vai alcançar ou você vai vencer o mundo espiritual. Para vencer as batalhas espirituais, você precisa se revestir de armas espirituais. E se você quiser ver quais são essas armas e entender todas essas armas, na outra terça-feira nós vamos falar sobre cada uma delas. Mas deixa eu dizer para você, como é que eu consigo receber? Como é que eu consigo alcançar isso? Número 1, leitura da palavra. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu preciso me vestir da couraça da justiça e eu preciso tomar posse da palavra de Deus. Se eu não conheço a palavra, eu sou uma presa fácil. O diabo tentou o próprio Jesus para conseguir tirá-lo do seu propósito. E o maligno vive tentando nos desvirtuar do nosso propósito. E a única maneira que nós temos de não nos desviarmos é conhecermos a vontade de Deus para a nossa vida. Se você não conhecer a vontade de Deus para a sua vida, você é facilmente enganado e desviado do propósito. E como é que eu conheço a vontade de Deus para a minha vida, pastor? Conhecendo o manual, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo aquilo que Deus escreveu a meu e a teu respeito, conhecendo aquilo que Deus já deixou para nós. Basta nós lermos e tomarmos posse. Por isso, Paulo dá o tempo todo, ele fala para Timóteo, persiste em ler, você precisa se voltar para a palavra, você precisa se capacitar. Então, o primeiro deles é começar a ler a palavra. Se você não ler a palavra, você continua uma pessoa infantilizada, você continua alguém menino a vida inteira, você continua imaturo a vida inteira. Então você precisa assumir uma postura e conhecer a palavra. Número 2, você precisa aprender a orar. Você precisa aprender a orar. E nós precisamos encontrar o caminho da oração. Tem uma canção que está inundando a minha alma essa semana. E eu vou cantar no domingo. Se o louvor não conseguir pegar essa música, eu vou cantar sozinho. Eu vou orar. Eu vou orar. Que canção é essa, amados? Você vai escutar a música em casa e nós vamos cantar domingo. Se o louvor não ensaiar, a gente canta só nós. Essa canção está inundando a minha alma. Sabe por quê? Não sei se você tem essa letra aí. Se você tivesse, eu ia ler essa letra com a igreja. Eu vou orar. Sabe, essa letra, amados, ela é profunda, ela é maravilhosa. E você precisa aprender. Olha que coisa linda. Quando eu oro, tu falas para mim. Quando eu oro, tu abres por mim. Quando eu oro, tu passas por mim. Quando eu oro, tu abres os céus e me mostras o escondido. Quando eu oro, me transformas. Quando eu oro, tu mudas e então eu vou orar. Quando eu oro, tu falas por mim. Eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar.
Nós precisamos orar. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, mas nós também precisamos ter uma vida de oração. E eu não sei quanto a você, mas oração ainda move montanhas. A oração ainda resolve problemas difíceis. A oração move com a mão do Eterno. Ah, meu amado, minha amada, muitas vezes nós não temos noção disso. Mas quando a igreja começa a orar, quando nós começamos a orar, nós começamos a mover o sobrenatural. E muitas vezes, enquanto oramos, nós não estamos percebendo, mas há um movimento no mundo espiritual, porque você sabe, o mundo espiritual se move pelo poder da palavra. E quando a igreja começa a orar, quando a igreja começa a orar, quando nós começamos a orar, e nós precisamos encontrar esse caminho. Precisamos encontrar esse caminho do lugar onde Deus nos espera para conversarmos, para orarmos de diversas maneiras. E Paulo diz assim: você precisa orar de todas as maneiras. Achei isso lindo. E aí eu aprendo que tem várias formas de orar. Tem várias maneiras de orar. Então nós precisamos aprender a orar. Nós precisamos fazer um curso. Nós precisamos fazer um intensivo para aprender a orar. Isso é tão sério que os discípulos, depois de andarem 3 anos com Jesus, eles disseram: Senhor, a gente não sabe como é que é isso não. Ensina a gente a orar, Senhor. Quantos querem aprender a orar aqui? Então diz isso para o Senhor: me ensina a orar, Senhor. Me ensina a orar. Sabe por quê? Às vezes eu oro, mas estou orando errado. Às vezes eu tenho que orar, mas não estou orando. Às vezes a minha briga precisa ser ganha na oração e eu estou batendo boca com os outros. Às vezes meu problema vai se resolver na oração e eu estou lutando com as minhas forças. Eu estou tentando com a minha inteligência, com o meu próprio braço. E Deus está dizendo para nós: volte-se para a minha palavra, aprenda o caminho da oração e você vai ver o mundo espiritual se mover sobre você. E quando o mundo espiritual se move, as coisas aqui começam a acontecer. Qualquer dia desse eu conto um testemunho sobre a oração. Nós terminamos terça-feira, 21 dias de oração na madrugada. Qualquer dia desse eu conto para os irmãos as coisas que Deus está fazendo por causa da oração. Diga para esse teu irmão, para essa tua irmã: você precisa orar. Você precisa orar. Você precisa orar. Eu acho engraçado que a gente às vezes fala igual o Magno ali: a igreja precisa orar. Eu preciso orar, porque Deus não precisa de 600 pessoas orando para fazer alguma coisa. Deus só precisa de uma pessoa posicionada, orando para Ele começar a mudar. Que comece por mim, que comece por nós. Que Deus encontre aqui 1 ou 2 dispostos a travar batalhas na oração, dispostos a travar guerras na oração, e que Deus me levante, que Deus te levante com o propósito de orar. Revesti-vos da armadura, palavra de Deus, oração e jejum. Nós esquecemos o caminho do jejum. Há muitas pessoas que não entendem o poder do jejum. Pastor, não tem vocação para passar fome não, nem eu. Mas se quiser poder espiritual, vai ter que aprender a passar fome. Se quiser poder espiritual, vai ter que aprender a abrir mão do conforto, a abrir mão dos desejos do seu corpo, a aprender a jejuar. O jejum não é apenas
uma abstinência fria ou qualquer. Jejum é um quebrantamento. Jejum é uma amargura de alma. É um deleitar da alma diante do Senhor. É um abrir mão daquilo que nós desejamos ou precisamos. É um quebrantamento espiritual diante do Pai. A igreja precisa aprender o caminho do jejum. Nós precisamos aprender o caminho do fortalecimento espiritual. E nós já ouvimos isso aqui essa semana. Jesus disse assim, essa casta aí. E às vezes a gente entende que tem demônios que só saem se a gente jejuar. E muitas vezes nós vamos, quando a gente fala assim, irmão, nós vamos expulsar um demônio ali semana que vem, então a gente tem que jejuar. Não, irmão, não é isso que Jesus está falando. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está dizendo que tem brigas no mundo espiritual que você tem que elevar o seu nível para poder vencê-las. Não é que um demônio seja mais forte do que o outro, ainda que uns tenham o poder de resistir mais do que outros, mas não é sobre isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo que os níveis de brigas espirituais, eles crescem, e quanto maior o nível onde você entra para brigar, mais preparado ou mais fortalecido você precisa estar, porque você vai sofrer ataques. Se você enfrenta, se você vai contra um inimigo, você não pode imaginar que ele não vai oferecer resistência, ele vai resistir, e nós precisamos estar fortalecidos. Então diga comigo, eu preciso ler a palavra, orar e jejuar. E ele continua. Segunda coisa que ele me diz é que nós precisamos enfrentar as forças do mal. Há duas coisas que nós precisamos aprender com relação ao mundo espiritual. A primeira é resistir os ataques. E a segunda é enfrentar as forças do mal. Tem gente que está resistindo a vida inteira. O inimigo vem, lança-se contra ele, e ele resiste a vida inteira. Então tem crente que está na defensiva a vida inteira, sofrendo, muitas vezes apanhando, muitas vezes sendo afligido a vida inteira, porque ele vive uma vida defensiva. Pastor, pela misericórdia do Senhor eu estou de pé. Já ouviu alguém falar isso? Pela misericórdia de Deus eu estou resistindo, estou de pé. Mas na verdade, o que Deus deseja para nós não é apenas uma vida defensiva, mas é uma vida ofensiva no mundo espiritual. Porque há territórios espirituais que nós precisamos conquistar. E Jesus disse que ninguém pode ter as coisas que estão na casa de um valente, se não entrar na casa do valente e não amarrar o valente para poder libertar aquilo que está lá. Então, há situações que nós vamos apenas resistir, mas há muitas situações na nossa vida que nós precisaremos travar batalhas e ir para cima e vencer os inimigos para tomar a terra. E nós podemos pensar nisso no campo espiritual ou na nossa vida material. E eu olho para muita gente que diz para mim, pastor, eu estou precisando fazer um concurso. Ora, e você precisa guerrear. Tá, eu preciso estudar, precisa, mas muitas vezes você também vai ter que entrar numa batalha espiritual e guerrear, ir para cima e avançar, e para conquistar aquilo que você deseja. Muitas vezes você tem situações na tua casa, na tua empresa, na tua vida financeira, na tua família, nos teus filhos, que você está vendo que é uma ação espiritual, e você precisa ir para cima, você precisa vencer, expulsar o demônio, vencer as potestades, expulsar aquele mundo espiritual, para conquistar um resultado. Se nós não estivermos prontos para enfrentarmos as batalhas, nós viveremos a vida inteira no mesmo lugar, na mesma situação. Então nós precisamos entender que há uma terra a ser conquistada, há algo que Deus já estabeleceu para nós, há espaços que são da igreja, há coisas que pertencem a você, há coisas que pertencem à tua família, há territórios que pertencem à tua casa, e você precisa conquistar. Você precisa avançar. Mas tem inimigos lá, então nós vamos lá e vamos tirar os inimigos.
nós vamos avançar contra os inimigos. Mas, pastor, como é que nós vamos fazer isso? Jesus já nos deu a chave. Ele disse assim, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então você tem uma senha, você tem uma chave, você precisa enfrentar as forças do mal. Você tem que parar de ficar na defensiva. Tem um inimigo agindo na tua casa, você já percebeu? É o quê? É apenas uma potestade? É um principado? É um sistema que está influenciando a tua casa? O que é? Você já entendeu? Você já percebeu? Você tem que se levantar, você tem que se posicionar, e você já tem que estar atento, estar vigiando, entender o que está acontecendo. Muitas vezes é um demônio que entra na tua casa sorrateiramente. Pastor, na minha casa, será que entra demônio? Você está desconfiado ainda? Que ele pode entrar lá? Se ele vai ficar, é outra história. Mas que entra, entra. E muitas vezes, está tudo bem, está tudo tranquilo, e de repente, o tempo fecha. Já viu isso? Gente falando assim, pastor, de repente o tempo fechou lá em casa. Não sei o que aconteceu, vou dizer para você agora. Um demônio. Pastor, demônio? Demônio. E aí, às vezes, a gente não vigia e trata as pessoas como se elas fossem as culpadas. E aí um amado fala assim, pastor, eu fui fazer isso lá em casa, não deu certo não. Eu falei, entrou um demônio aqui, aí a minha esposa não gostou muito não. Se você não souber lutar as suas brigas, você será derrotado por elas. Às vezes é um filho perturbado, é uma doença, é um problema, é uma discussão, é uma situação que surge do nada, é os eletrodomésticos que começam a queimar, é um problema, são prejuízos que começam a acontecer na empresa, são situações que começam a acontecer no trabalho e que fogem do controle, saem do normal, e você precisa estar atento, porque nós já falamos, só existem duas origens para as coisas que acontecem aqui, ou é de Deus ou é do diabo. Nós não podemos brincar com isso. Tudo que é bom vem de Deus, tudo que é maravilhoso, tudo que é digno, tudo que é eficaz, tudo que é santo vem do Senhor, mas tudo que não presta, tudo que é prejuízo vem do mundo espiritual do mal. Então nós precisamos aprender a identificar para guerrear. Pastor, eu vou ficar doido então com esse negócio de começar a repreender espírito lá em casa, repreender a ação do maligno. Mas quando você começar a fazer isso, você pode até parecer meio doidinho, mas você vai viver uma vida muito melhor, porque por um caminho eles podem vir e por 7 eles vão bater em retirada. Então, se você prefere viver com um ambiente incômodo, com o espírito de briga, com o espírito do prejuízo, com o espírito da rebeldia dentro da tua casa, ao invés de enfrentar, não é enfrentar as pessoas, é enfrentar o espírito. E aí, se você é um crente maduro, você não vai olhar para o teu filho e falar, tem um demônio te usando. Não, você vai para o secreto, você vai para o quarto de guerra, e você vai identificá-lo, e você vai dizer, eu já te vi, eu sei quem é você, eu aprendi quem é você, e eu te repreendo, eu te mando embora. Você não tem poder sobre a vida do meu filho, você não tem poder sobre a vida do meu marido, da minha esposa, você não tem legalidade nessa casa, você não tem permissão para ficar aqui, eu te repreendo em nome de Jesus, e eu te mando embora. Amém? Se você não viu o quarto de guerra, eu te recomendo. Irmãos, nós precisamos aprender a guerrear, a enfrentar as forças do mal, senão nós vamos ficar nessa vidinha de mais ou menos, sendo afligido pelo maligno, sofrendo prejuízos e sem tomar nenhuma iniciativa. Tem uma música que eu não canto, nem gosto, mas de vez em quando vale a pena. Antigamente, eu era um prego. Conhece, né? Tem crente que vive como prego, amado, a vida inteira, sofrendo na mão do maligno, sendo atacado, sendo prejudicado pelas afrontas, pelas ciladas, caindo em cilada todo dia. Pastor, ora por mim, caí de novo, pastor. Quando é que você vai crescer? Quando é que você vai amadurecer? Quando é que você vai tomar posse da palavra? Quando é que você vai se posicionar na oração? Quando é que você vai fazer um jejum para se fortalecer? Quando é que você vai se posicionar?
nós precisamos enfrentar. Paulo diz para nós, revistam-se da armadura, enfrentem as forças do mal, resistam aos ataques. Sim, porque eles virão. E ontem, conversando com uma pessoa, pastor, eu não gosto muito do termo retaliação. Não tem problema, você usa o termo que você quiser. Se é retaliação, se é ataque, do jeito que você quiser. É a ação do maligno contra a tua vida. Ou você acha que ele não age contra você? Porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor de vós, bramindo ou bramando como um leão, buscando todos os dias uma oportunidade para te tragar. Então, ele está todos os dias armando ciladas, armando coisas para te pegar numa contradição, para te botar numa situação difícil, para te fazer cair, para te fazer vacilar. Todos os dias. Então você precisa resistir. Todos os dias. Thales Roberto já cantava isso. Todo dia ele vem. Todo dia ele vem. E a mim cabe resistir. Resistir. É possível que ele já tenha vindo hoje para te perturbar. E você resistiu hoje, glória a Deus. Quem conseguiu resistir e vencer, levante a sua mão bem alta e diz, glória a Deus! Hoje eu venci. Hoje eu venci. Mas amanhã ele volta. Amanhã ele vem de novo. E a Bíblia diz que o diabo tentou Jesus até perceber que não ia dar certo. Sabe quando é que ele vai parar de te perturbar? Quando ele tiver convicção de que não vai funcionar. Então, a decisão é sua. O diabo precisa ter convicção de que não vai adiantar mais vir perturbar a tua vida com esse assunto. Porque o texto de Lucas diz que, quando ele viu que não ia fazer Jesus cair, ele deixou Jesus até uma próxima oportunidade. Então é assim, ele vem e arma uma cilada, ele arma uma coisa para você, uma armadilha, ele te tenta, ele provoca uma confusão para ver se você cai. Caiu hoje, amanhã tem de novo. Caiu amanhã, ele volta novamente, porque ele já sabe que se ele vier nessa área, ele te faz pecar. Verdade ou mentira? Mas se ele vier amanhã, e você resistir, você disser, não, capeta, já te vi. Ontem eu fui na igreja e eu aprendi como é que é esse negócio aí. Eu vou te resistir e não adianta vir hoje, porque hoje eu não vou ceder, hoje eu não vou cair nessa cilada, hoje eu não vou cair nessa armadilha, hoje eu estou firme e não vou ceder. Aí amanhã você vence, mas no sábado ele volta. E no domingo ele vem de novo. E você diz para ele, não adianta, pode ir embora. Não adianta voltar mais aqui, porque você não terá mais oportunidade aqui. Até o dia que ele fala assim, não tem mais jeito. Aqui nessa área eu não consigo mais. E aí ele vai te deixar em paz até uma outra oportunidade. Para terminar, Paulo diz, lute até o fim. Lute até o fim. Deixa Samuel, irmão. Samuel é crente. Lute até o fim. Pastor, até onde eu vou com essa batalha? Até vencer. Ou tu vai desistir agora? Tem crente que já está guerreando há tanto tempo, irmão. Já está lutando há quanto tempo? Ah, pastor, eu estou cansado. Estou cansado, pastor. Vou desistir. Vai desistir agora? Você vai desistir agora? Paulo diz assim, ó, aqueles que param no meio do caminho não recebem o galardão. Aqueles que abandonam a carreira não recebem a vitória, não recebem o galardão, não recebem a coroa. Para receber a coroa, você tem que lutar até o fim. Pastor, mas já tem muito tempo, será que eu vou lutar até morrer? Se lutar até morrer, recebe o galardão quando morrer. Mas você não vai desistir. Você vai lutar até ver a vitória completa. É a música que nós cantamos. Nós vamos lutar até que na glória eu tenha a vitória completa. Então, até onde eu tenho que lutar, pastor? Até o fim. Até eu ver esse negócio resolvido. Enquanto isso não for resolvido, eu não desisto. Enquanto eu não terminar, eu não vou desistir. Eu vou lutar até o fim. Até
o fim. E é isso que nós precisamos. Paulo disse, revesti-vos, em frente às forças do mal, resista aos ataques do maligno e lute até o fim. E depois de lutar até o fim, 10 anos nessa batalha. Venci, graças a Deus. Como é que você está, meu irmão? Firme, forte. Sabe por quê, pastor? Amanhã de manhã tenho outras batalhas para lutar. Amém? Fique de pé. Estou falando com gente que já venceu batalhas na vida. E nós não estamos aqui para enganar ninguém. Venceu uma, tem outras. Pastor, eu estou com umas 10 batalhas aí. Juntas. Tem problema não, vai lutar as 10. Venceu uma, só falta 9. Venceu 2, só faltam 8. E assim nós vamos até que tenhamos a vitória completa. E hoje eu vou orar com você. Porque, irmãos, tem dia que parece que as forças estão se esvaindo. Tem ou não tem? Tem dia que parece que a gente vai fracassar. Mas aí o profeta Joel disse uma coisa interessante. Façam armas dos seus instrumentos de agricultura. E aí, no dia da batalha, diga ao fraco. Eu acho muito interessante isso. Porque ele não faz o ilusionismo. Ele não diz que o fraco é forte. Fraco é fraco. Amém? Então ele diz assim, você está fraco? Pastor, hoje o negócio não está bom não. Hoje eu estou meio para baixo mesmo. Hoje eu estou meio fraco. Hoje as forças estão quase acabando. Aí ele diz assim, então faça um exercício mental. Que na verdade não é um exercício mental. É um exercício de fé. Quando eu estou fragilizado, quando eu estou fraco, e que o inimigo acha que vai dar o golpe final, eu olho no espelho e digo, eu sou forte. Eu sou forte. Você já viu Rocky Balboa? Todo arrebentado. Tudo inchado, sangrando. E o treinador diz assim, rapaz, você está bem, tá bonzão, você está bem, vamos lá. Você está forte, você consegue. Você está bem, está forte. Vamos, você está forte. E aí aquilo entra na alma. E você acredita. Porque quando você acha que não tem mais forças, aí você ainda tem resistência suficiente para caminhar. Gideão um dia, ele disse assim, depois de vencer uma batalha contra os midianitas, ele disse assim, cansados, mas ainda perseguindo. Porque todos nós cansamos, todos nós perdemos as forças. Não pense que você é o único, que tem dia que você não quer vir à igreja, tem dia que você não quer nem orar, tem dia que você não tem força. Você não é o único. Você não está sozinho. Mas aí a fé tem que entrar em ação. Eu não vou me entregar. Eu sou forte. Eu vou buscar a força. Eu vou buscar o renovo. Eu vou buscar a força. Eu vou buscar em Deus. E aí você se levanta. E quantas vezes você já entrou por essas portas se arrastando, empurrando o teu corpo, arrastando a tua alma, arrastando o teu corpo e dizendo para você mesmo,
tu não vai desistir. Tu não vai desistir. Tu não vai parar agora. Vamos lá, vamos ouvir. Vamos que Deus tem uma palavra. E muitas vezes, como salmista, ele dizia para ele: por que você se abate, ó minha alma? Por que você está perturbada? É Davi falando para ele mesmo. Isso parece uma loucura, mas é ele falando para ele: por que tu está abatido, ó minha alma? Por que você está perturbada? Calma, calma. O Senhor está no trono. O Senhor está no trono. E com Ele não mudou nada. Não mudou nada. Hoje eu estou sem força. Mas quando eu for no altar, que eu orar no altar e receber a unção, eu me fortaleço. E aí eu volto forte. Eu volto fortalecido para lutar mais um dia, e mais um dia, e mais um dia, e mais um dia. Porque Deus é quem renova as nossas forças. Nós vamos lutar até o fim. Então, se você está nessa batalha, se você também está vivendo as tuas guerras, quer orar? Sai daí, vem para cá. Vamos orar juntos. Pastor, não vou desistir não. Não adianta. O maligno hoje me sugestionou achando que eu vou desistir. Mas eu não vou desistir não. Eu não vou desistir. Eu vou lutar até o fim. Eu não vou desistir. Eu não vou abrir mão. Não. Não adianta. Eu não vou desistir. Sai daí, vem cá. Vou te adorar até tocar o céu, até tocar o céu, até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar até tocar o céu. Pai querido, eu oro com os meus irmãos nesta noite. A batalha espiritual é uma realidade. As nossas lutas são realidades. Cada um de nós, Senhor, cada um de nós tem uma batalha para vencer. Cada um de nós, Senhor, tem uma guerra travada. E muitas vezes, Senhor, muitas vezes nós perdemos as forças. Muitas vezes, Senhor, nos sentimos desanimados, Pai. Muitas vezes queremos desistir. Mas a orientação da Tua palavra é uma só, para que nós possamos estar firmes. Firmes, firmes, Senhor. Pai querido, não nos deixes desistir. Os meus irmãos, Senhor, estão nesse altar. Cada um tem a sua batalha. E nós não vamos desistir. Mas nós vamos lutar até o fim, Senhor. Nós vamos lutar até que vejamos a vitória. Oh, Pai querido, nós cremos que o Senhor vai fazer. Por isso, renova as forças dos meus irmãos hoje. Renova, Senhor, as forças dos meus irmãos. Dá-nos a Tua graça e a Tua misericórdia. Que ao recebermos o toque da Tua unção, sejamos, Senhor, renovados para a glória do Teu nome. Injeta, Senhor, e aumenta a nossa fé. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Te pedimos isso, Pai, que ao toque da unção, entendamos e sejamos renovados por Ti. Em o nome de Jesus, receba a unção.
Receba um toque. Receba um toque. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.